quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós estamos caminhando por essa série de mensagens. Essa é a 10ª e última mensagem dessa série. E ao longo dessa série nós temos aprendido muitas coisas com os episódios quando Jesus estava nessa pequena aldeia chamada Betânia, que ficava ali do ladinho de Jerusalém. E em muitas ocasiões Jesus esteve ali, na última semana da vida dele, ele esteve ali todos os dias. E hoje pela manhã nós vimos que o ministério de Jesus começa num lugar também chamado Betânia, não nessa Betânia perto de Jerusalém, numa outra próxima ao Jordão, mas também é muito significativo esse nome em toda a Bíblia. E nós que aqui recebemos esse legado, temos esse nome, somos Igreja Presbiteriana do Brasil, mas como igreja local nós temos essa alcunha de Igreja Presbiteriana Betânia. Então o que isso significa para nós, esse nome que nós carregamos? Na Bíblia, o significado do nome ele tem muito sentido, ele tem muito propósito, ele carrega esse senso de missão daquele que recebe esse nome. O próprio nome Jesus é um nome grego para Josué, que é um nome hebraico, e ambos significam Yahvé é salvação ou Yahvé é salvador. Então nós sabemos que Jesus é quem trouxe a salvação da parte de Deus para as nossas vidas, e o nome dele já carrega isso, né? Nome Emanuel, que significa Deus conosco, e tantos outros nomes que a gente poderia citar aqui. Então o nome Betânia, apesar de significar casa do figo ou casa das tâmaras, tem esse local central e tão significativo na Bíblia, sobretudo no ministério de Jesus. Então o que significa hoje nós termos Betânia aqui, e o que nós aprendemos com o fato de Jesus hoje estar em Betânia, e o que ele tem para nos ensinar e falar conosco. Então essa é a 10ª e última mensagem dessa série, e eu gostaria muito que você acompanhasse aí com seus olhos essa leitura, mas também com o seu coração a exposição desse texto bíblico. Lucas capítulo 24, nós vamos ver os versos 50 e 51 somente, porque essa passagem aqui é uma passagem que está presente em todos os outros evangelhos. Em Marcos ela tem um desdobramento, em Atos, Lucas também continua falando desse evento aqui, o último momento de Jesus com seus discípulos. Então é interessante nós estarmos atentos, e eu quero caminhar trocando então de texto a texto, indo para Marcos e indo para Atos, voltando aqui para Lucas, para que a gente possa entender esse cenário numa perspectiva um pouco maior. É o último momento de Jesus com seus discípulos, ele está voltando para o Pai, ele está sendo assunto aos céus, e ele então estabelece algumas diretrizes aos seus discípulos ali, e o que isso significa para nós, principalmente pelo fato de esse lugar da grande comissão de Jesus com seus discípulos ser em Betânia. O texto diz assim: então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para aos céus. Eu vou ler os dois outros versos já, e depois a gente vai para os outros textos. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Senhor Deus, nós cremos piamente que esta é a palavra do Senhor, palavra que descreve um acontecimento testemunhado, preservado, acontecimento testemunhado por gerações, testemunho que chegou à nossa geração. Nós queremos nessa noite ouvir a voz do Senhor mais uma vez. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, portanto, aquete o nosso coração, que a paz do Senhor possa nos envolver, que a nossa mente seja cativa a ouvir o Senhor nos instruir nessa noite. E sobretudo, Deus, que a verdade do Senhor gere vida nos nossos corações. Encoraja a tua igreja, Senhor. Alimenta o teu povo. Fortalece as nossas vidas. E que a tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, que é lâmpada para os nossos pés, possam conduzir os nossos passos em direção à salvação e à vida eterna. Ó Senhor, edifica a tua igreja, fala conosco, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós desde pequeno aprendemos que toda boa história, ela merece um grande final, ela merece um final à altura. Esse
texto que nós acabamos de ler relata então um episódio final de Jesus com seus discípulos. Mas chama a atenção também o fato de que o final dessa história de Jesus em Betânia não é um mero encerramento da história de Jesus com os seus discípulos. Pelo contrário, depois de 10 episódios, depois de 10 mensagens, depois de observarmos 10 passagens de Jesus com os seus discípulos em Betânia, o que nós teríamos aqui seria então o último momento dele com os seus discípulos, mas a Bíblia nos mostra que não. A grande verdade é que o grande final dessa história de Jesus com os seus discípulos é apenas um começo. Eu quero fazer uma breve recapitulação com você aqui, porque ao longo dessa série nós entramos em Betânia com Jesus e nós vivenciamos muitos eventos de Jesus em Betânia com seus discípulos. Nós aprendemos que Betânia é um lugar de comunhão. A casa de Marta, Maria, Lázaro era um lugar que Jesus gostava de estar com seus amigos. Nós aprendemos nessa série que Betânia é um lugar de lágrimas, mas é também um lugar de glória. Foi em Betânia que Jesus vai ter com seu amigo Lázaro, já morto, e depois é trazido à vida numa atitude milagrosa e presenciada por várias pessoas. Nós vimos que Betânia é um lugar de adoração. Maria derramou aos pés de Jesus um perfume preciosíssimo e enxugou com os cabelos, adorando o Senhor e se rendendo aos seus pés, entregando a Ele tudo que ela tinha. Nós aprendemos que em Betânia é um lugar onde Jesus procura fruto. Há um evento que ele sente fome, ele está saindo de Betânia, ele vê um pé de figo, e ele vai em direção àquele figo procurar se havia ali algum fruto naquela árvore. Depois nós vimos que em Betânia é um lugar de onde Jesus parte para a purificação do culto. Ele sai de Betânia em direção ao templo de Jerusalém, e ali ele encontra comércio, ali ele encontra câmbio, cambistas estavam ali, ele encontra ali um movimento que estava distante de Deus, e ele purifica o templo, ele expulsa aquelas pessoas dali. Nós aprendemos que Betânia é um lugar de fé, de oração, de perdão, porque quando eles voltam com Jesus e passam pelo caminho, seguindo para Betânia, aquela figueira que Jesus procura fruto nela e que não tinha fruto nenhum e que ele amaldiçoa e ela seca, ela estava completamente ressecada até as raízes. E Jesus ensina então que, como uma religião estéril, aquela que acontecia no templo, mas não tinha fruto algum, aquela figueira então representava aqueles que têm uma exterioridade, mas o coração está distante de Deus. E ele ensina então que a verdadeira espiritualidade é uma espiritualidade que prioriza a fé, a oração e o perdão. E hoje pela manhã nós vimos que Betânia é um lugar onde o Cordeiro de Deus é revelado. João Batista batizava um local também chamado Betânia, e é ali onde Jesus vai ter de encontro com ele, e ele diante da multidão aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi em Betânia que Jesus começou o seu ministério terrestre. E chama a atenção agora no texto que nós lemos, porque é em Betânia que Jesus está encerrando o seu ministério terrestre. Agora nós chegamos então ao final dessa caminhada, irmãos e irmãs, por Betânia. Mas como eu disse, na verdade nós estamos chegando ao começo da missão da igreja. Porque se em Betânia a missão terrena de Jesus termina, é em Betânia que a missão da igreja começa, por meio dos primeiros discípulos de Jesus. E aqui, Lucas nos diz que Jesus conduz os discípulos até Betânia. É assim que começa o texto, se você puder olhar de novo, verso 50. Então os levou quem? Jesus levou os seus discípulos para Betânia. E ali Jesus levanta as mãos, e ali Jesus os abençoa. E o texto diz que enquanto Jesus os abençoa, ele vai sendo elevado ao céu. Ele vai sendo tomado entre as nuvens. E mais tarde o apóstolo Paulo vai dizer que eram cerca de 500 testemunhas que presenciaram essa cena. Ora, irmãos, isso não pode ser uma mentira. Uma mentira não dura tanto tempo. Isso não pode ser uma mentira porque essas mesmas testemunhas foram perseguidas, muitas morreram, muitos foram obrigados a negar a deidade, o fato de que Jesus era o próprio Deus, e eles não negaram. E esse testemunho então foi preservado à nossa geração. Mas o que Jesus está fazendo com os seus discípulos aqui, irmãos, não é uma despedida.
É uma transferência de propósito. Não é um adeus, é uma entrega da missão. Jesus não está aqui dando tchau para eles, Jesus está enviando eles à medida que os carrega da bênção de Deus para o cumprimento dessa missão. Então, irmãos, Betânia se torna aqui um lugar de bênção e um lugar de envio. É em Betânia que Jesus está abençoando a sua igreja, entregando a sua missão para a sua igreja e enviando a sua igreja a cumprir essa sua missão. Esse texto aqui em Lucas ele é interessante, porque esse evento ele acontece depois da ressurreição de Jesus. Esse momento que Jesus conduz os seus discípulos até Betânia, Jesus estava ressurreto. As passagens bíblicas nos apresentam Jesus estando com seus discípulos 40 dias depois da sua ressurreição. Portanto, não foi também uma visagem, não foi também um delírio de alguns que viram o túmulo vazio e acharam terem visto Jesus. Ele apareceu para eles, ele caminhou com eles, ele comeu com eles, ele esteve com eles, ele orientou a eles e ele enviou a eles para essa missão. Então esse relato é um relato que segue-se no Evangelho de Lucas depois dessas aparições de Jesus. É depois que Jesus vai explicar para os discípulos no caminho de Emaús o seu propósito, a sua missão. E vem inclusive depois da promessa de que viria um Consolador, de que o Espírito Santo de Deus viria para estar com a igreja do povo de Deus, para cumprir a sua missão. De maneira, irmãos, que Lucas termina aqui o seu Evangelho com a ascensão de Jesus. Mas lembre-se que Lucas ele não escreve apenas o Evangelho de Lucas, ele escreve também o livro de Atos, dos Apóstolos. É como se fosse uma obra com 2 volumes. O Evangelho de Lucas seria o volume 1 e o livro de Atos seria o volume 2, porque aqui mesmo, e a gente já vai olhar daqui a pouco, em Atos capítulo 1, a gente vai ver o mesmo cenário. Lucas termina o Evangelho com esse cenário da ascensão de Jesus, mas Atos capítulo 1, ele começa o seu livro com esse mesmo cenário, o Monte das Oliveiras, perto de Betânia. Então é o mesmo evento em Atos capítulo 1, a ascensão de Jesus, e é a mesma ênfase, a missão que os discípulos de Jesus estão recebendo da parte do próprio Jesus. Se você observar, e a gente vai fazer isso daqui a pouco, Marcos capítulo 16 também registra o mesmo episódio. Verso 19 e verso 20 especificamente de Marcos 16, reforça Jesus sendo exaltado, os discípulos saindo para pregar e a presença do Senhor Jesus com eles, como ele havia prometido lá no Evangelho de Mateus, que estaria com eles todos os dias até a consumação do século. Mateus também relata esse evento. E lá em Mateus nós conhecemos essa passagem como a grande comissão de Jesus. Ou seja, irmãos, a ascensão de Cristo não encerra a obra de Cristo. O fato de Cristo subir aos céus e voltar para o Pai não termina a sua missão. Pelo contrário, essa ascensão inaugura a missão da igreja. O envio dos discípulos de Jesus, o meu chamado e o seu chamado. De sorte que a ideia central, então, dessa passagem é a seguinte. Você pode ler comigo aqui? 1, 2, 3. Cristo abençoa os seus discípulos para enviá-los ao mundo como testemunhas da sua obra. A gente pode resumir essa passagem dessa forma. Tanto em Mateus, como aqui em Lucas, como também em Marcos, também no início do livro de Atos, Cristo está ali abençoando os seus discípulos, porque Ele está enviando os seus discípulos para serem as suas testemunhas no mundo todo. Testemunhar da sua obra. Então aqui nesse texto, queridos, nós aprendemos 3 verdades que fazem de Betânia um lugar de bênção e um lugar de envio. Vamos ver juntos aqui então quais são essas verdades. A primeira está aí no verso 50. Erguendo as mãos, os abençoou. Aqui, a primeira verdade então é que Betânia é lugar onde os discípulos recebem a bênção de Cristo. Jesus poderia ter abençoado a eles em Jerusalém, no templo.
Jesus podia ter abençoado a eles lá no Jordão. Jesus podia ter abençoado eles em Jericó, em tantos outros locais, em outras passagens bíblicas. Assim como o início do ministério de Jesus poderia ter sido no templo. Mas não foi, foi em Betânia, lá no Jordão. E chama demais a atenção, irmãos, essa cena aqui. Porque essa é a última ação visível de Jesus na terra. E a última ação visível de Jesus na terra não é um milagre. Não é uma transformação de pedras em pães. Não é uma multiplicação de pães e peixes. Não é a cura de um cego. Não é a cura de um homem da mão ressequida. Não é a ressurreição de um morto. Chama a atenção demais, irmãos, que a última ação de Jesus na terra é uma bênção. Jesus não está pregando um sermão. Jesus não está aqui ensinando por uma parábola. Ele levanta as mãos num gesto sacerdotal e ele abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo. Como no Antigo Testamento. É assim que fazia o sacerdote. O sacerdote se colocava diante do povo, levantava as mãos e abençoava o povo. É uma passagem muito clara, por exemplo, lá em Números, capítulo 6. A bênção araônica vindo sobre o povo. Mas aqui, irmãos, Jesus vem como o verdadeiro sumo sacerdote e ele faz isso. Então impacta demais que a última palavra visível de Jesus sobre os seus discípulos foi uma palavra de bênção. Meus irmãos, basta vocês lembrarem que há cerca de um mês atrás, esses discípulos haviam fugido quando Jesus foi preso. Um deles havia negado Jesus 3 vezes. Alguns deles estavam dispostos a voltar para a velha vida, abandonar o Evangelho, abriram mão da missão. Jesus podia estar terminando o seu ministério terreno aqui agora, jogando na cara deles. Podia estar aqui agora dando um sermão neles, puxando a orelha deles, mas o que Jesus faz? Os abençoa. Os abençoa. Talvez para a nossa geração, essa ideia de bênção tenha perdido um pouco a centralidade e a força. Nós temos aqui a mistura de algumas gerações nesse pequeno auditório aqui. Mas eu sei que para muitos de nós somos criados com um valor num negócio chamado assim, bença mãe, bença pai, bença vó, bença tio, bença tia. E as gerações têm perdido o valor desse negócio. Porque quando a gente pedia bênção, eles não respondiam assim, eu te abençoo. O que eles respondiam? Deus te abençoe. Irmãos, a bênção de Deus significa a proteção de Deus. Significa o favor de Deus, significa o cuidado de Deus, a provisão de Deus, significa tanta coisa. A bênção de um pai sobre a vida de um filho, a bênção de uma mãe sobre a vida de um filho, é algo muito significativo. Jesus os abençoando aqui, de fato, está dando para eles tudo aquilo que eles precisavam para cumprir a missão que Jesus havia acabado de entregar para eles. Se a gente fizer uma conexão, por exemplo, lá em Marcos capítulo 16, que eu citei para vocês, no verso 19, o texto fala assim: o Senhor Jesus foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Então, é como se Lucas narrasse o momento em que Jesus está subindo, mas Marcos, ele continuasse. O que acontece depois que Jesus some entre as nuvens, então? Ele se assenta à direita de Deus, um lugar de autoridade. Os evangelhos mostram então que Jesus ele abençoa a sua igreja e imediatamente ele é exaltado no céu. Aquele que despejou a bênção é aquele que vai fazer com que essa bênção esteja acontecendo na vida da sua igreja, porque ele agora está no local que ele tem toda a autoridade e todo o poder. Então, irmãos, a nossa vida cristã, ela não começa na missão. A nossa vida cristã não começa naquilo que a gente tem que fazer para Deus, mas a nossa vida começa na graça. A nossa vida começa na bênção. A nossa vida começa no favor de Deus sobre nós. Então, antes dos seus discípulos serem enviados, eles são abençoados.
Antes de nós sermos enviados, irmãos, nós somos abençoados. E esse texto, então, ele provoca algumas perguntas para nós. Será que nós temos vivido conscientes da bênção de Cristo sobre a nossa vida? Nós fazemos parte de uma geração que murmura tanto, que reclama tanto daquilo que não tem, que está tão inserida nessa roda de hamster, nessa correria louca, desenfreada que a nossa geração entrou, que às vezes a gente não para, como diz aquele hino antigo, contar as bênçãos. Quantas bênçãos, irmãos, nós recebemos na semana que se encerrou? Acabou de começar uma semana hoje. Quantas bênçãos nós já recebemos só hoje? Será que nós temos vivido debaixo desse impacto do quanto o Senhor Jesus tem nos abençoado? É fato que nós enfrentamos lutas, nós temos os nossos desafios, nós temos os perrengues da vida, mas, irmãos, e o tanto de bênção que nós temos recebido? Será que nós temos vivido conscientes dessas bênçãos de Cristo sobre nós? Ou será que de alguma forma há um resquício no nosso coração dessa meritocracia que move tantas pessoas pela religião, tentando merecer alguma coisa da parte de Deus, esforçando para ganhar alguma coisa, lutando para mostrar alguma coisa, tentando barganhar com Deus alguma coisa? Mas a verdade, irmãos, é que a obra de Cristo começa sobre a nossa vida, nos abençoando. Nós já estamos abençoados. A bênção do Senhor já está sobre as nossas vidas. Então nós aprendemos aqui que uma Betânia saudável é lugar onde o povo vive debaixo da bênção do Senhor. É um lugar onde o povo celebra a bênção do Senhor, é um lugar onde o povo desfruta as bênçãos do Senhor. Então essa palavra nos encoraja, meus irmãos e irmãs, a termos um coração gratos, porque o Senhor tem nos abençoado, porque o alimento não tem faltado na mesa, porque se às vezes lutamos com a doença é porque Ele nos tem dado saúde, porque se às vezes o carro estraga é porque Ele nos deu uma condução para ir trabalhar, para nos locomover, ou se às vezes temos o perrengue de enfrentar o ônibus, é porque Ele tem nos dado saúde para caminharmos até Ele. E são tantas coisas, são tantas bênçãos. Eu creio piamente, irmãos, que o fato de nós estarmos aqui hoje não é um mero acidente, coincidência, não foi ninguém que nos trouxe aqui, nos chamou aqui. O fato de nós estarmos aqui é uma bênção do Senhor, porque nós estamos aqui crendo que nós estamos na presença dEle, e aqui não é um homem falando, mas é o próprio Deus falando conosco por meio da sua palavra. Isso é uma bênção, irmãos. Não estamos num lugar errado, fazendo uma coisa errada. Estamos aqui nutrindo o nosso coração, a nossa vida com a palavra do Senhor, a palavra de vida. Uma Betânia saudável é um lugar onde o povo vive debaixo da bênção do Senhor, celebra essa bênção, desfruta essa bênção. Mas o texto nos ensina uma segunda verdade. Por que Betânia é lugar de bênção e de envio? O verso 51 diz que enquanto os abençoava, ia se retirando. Eu quero convidar você a segurar nesse texto de Lucas, mas vamos comigo rapidinho. Lá na frente do livro de João, você tem o livro de Atos, assim que termina o Evangelho de João. Então, algumas páginas para frente. Vai lá. Se for no aplicativo do celular, é mais fácil ainda, né? Atos, capítulo 1. O mesmo episódio. Lucas está falando do mesmo cenário, agora numa outra perspectiva. Atos, capítulo 1, verso 8 e seguintes. Jesus está falando para os seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir.
Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto quanto a jornada de um sábado. Num sábado, eles não podiam andar mais do que 3 quilômetros, por isso a distância da jornada de um sábado é a distância que Betânia ficava de Jerusalém. Irmãos, enquanto os abençoava, ia se retirando. Essa é a segunda verdade que nós aprendemos nesse texto. Betânia é lugar onde os discípulos são enviados em missão. Essa ascensão aqui, ela está acontecendo à medida que Jesus está abençoando os seus discípulos. E aí essa fala de Lucas em Atos amplia. Ele está dizendo: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. E agora, com esse acréscimo dessa narrativa de Lucas em Atos, a gente tem um cenário completo. O que está acontecendo com Jesus e os seus discípulos em Betânia? Irmão, Jesus está abençoando os seus discípulos. E o que eles vão receber com essa bênção? Poder por meio do Espírito Santo. Para que eles estão sendo abençoados e vão receber poder? Para que eles possam ser testemunhas. Aqui está a missão. Eles vão levar o nome de Jesus, a missão de Jesus, a obra de Jesus, por onde eles forem agora, compartilhando isso por meio de palavras e por meio de atitudes. Então Jesus, ele não apenas sobe, ele não apenas vai embora, ele não apenas vai na janela da nuvem dando tchau, mas ele envia os seus discípulos, ele envia a sua igreja. Irmãos, isso é o Evangelho. Nós não somos enviados porque nós somos perfeitos. Nós não somos enviados porque nós somos inerrantes. Nós não somos enviados porque nós somos bons demais. Não é isso. O Evangelho diz, irmãos, que nós somos enviados porque nós somos alcançados pela graça do Salvador. Daí o texto nos ensina que quem é verdadeiramente abençoado por Cristo não permanece parado. Não volta pelo velho caminho, mas é enviado para ser uma testemunha do Senhor Jesus. E tem gente que ainda hoje confunde ser testemunho com moralismo, com bom comportamento, com atitudes externas. É o problema da figueira que secou. Ser testemunho, querido, é gerar fruto pelo Evangelho, é fazer discípulo para Cristo, é compartilhar o Evangelho onde nós moramos, onde nós trabalhamos, onde nós vivemos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque todo aquele que morre sem Cristo Jesus, morre trazendo sobre si uma condenação antiga de tempos atrás. Foi por isso que Jesus veio, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por Jesus. Essa é a maior notícia que a nossa geração ainda precisa ouvir, irmãos. Porque as pessoas, elas podem até viver sem Jesus, mas será terrível elas morrerem sem Jesus. Não há possibilidade de salvação, de vida eterna, de céu, sem uma vida derramada aos pés de Jesus. E essa é a nossa missão, irmãos. Essa é a nossa missão. Imagine você se naquele contexto de pandemia, quando tudo estava tão bagunçado, e gente morrendo toda hora, e amigos morrendo, familiares morrendo, vizinhos morrendo, conhecidos nossos tendo amigos e familiares morrendo, e se por um ato gracioso de Deus você descobre o antídoto para aquele vírus terrível. A minha pergunta é: você iria guardar isso? Você iria esconder isso? Você ia negar isso às pessoas? Pela graça de Deus, esse momento foi superado, mas ainda temos tantas coisas que nós lutamos, como o câncer, por exemplo. Se pela graça de Deus você descobre que no quintal da sua casa nasceu uma planta que cura do câncer, e qualquer tipo de câncer pode ser curado com aquela planta, você vai esconder isso? Mas as pessoas, irmãos, lidam com um problema muito maior do que o coronavírus e muito maior do que o câncer. É o pecado. O pecado é mortal. Não há quem possa escapar dos seus danos. E a única cura para o pecado, o único que pode nos libertar da escravidão do pecado é Cristo Jesus.
Essa é a mensagem do Evangelho. Vida cristã não se trata de religiosidade, não se trata de evento, não se trata de programa, não se trata de moralismo, não se trata de certo, errado, pode, não pode. Vida cristã se trata, irmãos, de estar em Cristo e viver para Cristo. É por isso que Cristo não deve ocupar só o nosso domingo. Cristo tem que ser a nossa vida. É por isso que indo trabalhar, Cristo tem que estar comigo e exalando o bom perfume de Cristo ali, as pessoas possam ter um encontro com Ele. Foi por isso que Ele nos abençoou, foi por isso que Ele derramou o Espírito Santo sobre nós, foi por isso que Ele nos habilitou com poder, porque há uma missão, irmãos. Tem gente morrendo sem Cristo. E tem gente que você ama, tem gente que você preza, tem gente que você considera que ainda está sem Cristo. Mas o Senhor já te abençoou para que você seja uma testemunha sobre a vida dessa pessoa. E não se trata de encher a igreja, não se trata de pegar o Evangelho para trazer essa pessoa para cá, não. Se você for para o Japão, essa vai ser sua missão lá. Se você for para o interior do estado, essa tem que ser a sua missão lá. Esse é o nosso chamado, meus irmãos. Nós somos enviados porque fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus. E quem é curado do pecado não consegue calar a boca quando vê alguém morrendo de pecado também. Quem é verdadeiramente abençoado por Cristo não permanece parado, ele é enviado. A bênção de Cristo, irmãos, nunca é para acomodação. A bênção de Cristo sobre a igreja sempre vai ser para desempenharmos a nossa missão. A bênção de Cristo nunca é o ponto final. Aquilo que lendo aqui parecia o fim, na verdade era apenas o começo da missão da igreja. E a grande verdade é que se nós fomos alcançados pela graça, nós fomos enviados para sermos anunciadores da graça. Se nós fomos perdoados, irmãos, nós fomos comissionados também. E se nós fomos abençoados, nós também fomos chamados para abençoar a outros. Nós vamos dar de graça o que de graça nós recebemos. Então você se vê como um enviado por Cristo? Você entende por que você trabalha onde você trabalha? Você consegue entender por que você se relaciona com as pessoas com as quais você se relaciona? Isso ficou claro para você? Você já parou para pensar que de todos os lugares da face da terra que você podia morar, você mora ali e tem gente ali ao seu redor e isso não é por acaso? Você já parou para pensar que com quem você estuda, com quem você se relaciona, existe um sentido nisso? E você na história não é um mero coadjuvante, mas você de fato é um personagem ativo, porque o Senhor te levantou para levar a transformação por meio do nome de Jesus. A sua fé tem impactado outras pessoas? Você tem testemunhado de Jesus? A sua vida tem apontado para Jesus? As pessoas conseguem olhar para você e entender que existe algo de diferente, não pelo um bom comportamento, não por causa de um moralismo, mas pelos frutos que o seu coração produz por conta do Evangelho. Porque Betânia, irmãos, não é apenas um lugar de encontro com Jesus. Betânia é a base de envio dos discípulos de Jesus a esse mundo que carece da sua mensagem. Ainda no verso 51, agora em conexão com Marcos 16, nós aprendemos a terceira e última verdade desse texto. Eu vou ler de novo o 51 que diz assim: Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Volta comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. É um livro antes do livro de Lucas. O último capítulo desse livro é o capítulo 16. Marcos 16, de 19 a 20.
De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sendo elevado para o céu. Isso aqui é importante também nessa narrativa, irmãos. Porque a ascensão de Jesus aqui não é ausência. Sabe aquele negócio que parece que alguém está te deixando assim, né, te traz para perto e de repente empurra a bola e vai embora, deixa você fazendo sozinho? Não é isso que Jesus está fazendo. Essa ascensão aqui é entronização. Porque agora à direita de Deus Pai, literalmente Jesus reina, Jesus governa, Jesus intercede e Jesus sustenta os seus discípulos, a sua igreja. É por isso que Marcos diz aqui, eles tendo partido, pregaram em toda parte, chama atenção isso aqui, ó, cooperando com eles o Senhor. Lá em Mateus, essa é a palavra de Jesus, quando ele envia, vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias. A palavra de Marcos então confirma isso, irmãos. De maneira que o ponto aqui é que o Cristo que subiu ao céu, irmãos, é o mesmo Cristo que continua agindo na terra, por meio da igreja, por meio dos discípulos, por meio de nós. O livro de Atos, acredito eu, não deveria ter recebido o nome na história como Atos dos Apóstolos. Atos são feitos, ações, né? Ações dos apóstolos, feitos dos apóstolos. Eu acho que o melhor nome para esse livro seria Atos de Jesus por meio dos apóstolos. Porque Atos é uma representação histórica daquilo que Jesus continuou fazendo ao longo da história. Daquilo que ainda hoje Jesus continua fazendo através da igreja. Daquilo que ainda hoje Jesus fez na minha vida e na sua vida por meio de outras pessoas que são seus discípulos. De maneira, irmãos, que nós nunca, jamais estamos sozinhos nessa missão de sermos testemunhas de Jesus, de pregarmos o seu evangelho, de fazermos discípulos. Porque quando nós falamos de Jesus, Jesus está conosco. Você não está sozinho falando dele para as pessoas. Porque quando nós vivemos o evangelho, ele está operando por meio da nossa vida. Porque quando nós servimos pelo poder do evangelho, ele está agindo por meio de nós, irmãos. E quando nós servimos, nós estamos testemunhando. Quando nós pregamos, nós estamos testemunhando. Quando nós estamos falando, quando nós estamos vivendo, nós estamos testemunhando. Então aqui, o Cristo exaltado, à direita de Deus Pai, ele agora governa a história, sustenta a igreja e opera através das nossas vidas. Quando nós falamos, irmãos, de Jesus para alguém, o próprio Jesus fala para aquele alguém pelo nosso intermédio. Quando nós demonstramos serviço e amor ao próximo, o próprio Jesus abençoa e serve aquele alguém por intermédio das nossas vidas. Esse é o chamado da igreja. Essa é a missão da igreja. A igreja nunca foi chamada para lotar prédios. A igreja nunca foi chamada para se enriquecer. A igreja nunca foi chamada para barganhar bênção. A igreja nunca foi chamada para pregar um evangelho diferente do evangelho da Bíblia, de prometer prosperidade para as pessoas, porque Jesus não morreu para te dar um carro, Jesus não morreu para te dar uma casa, Jesus não morreu para multiplicar a sua conta bancária, Jesus morreu para salvar a sua alma do inferno. E quando Ele nos salvou, Ele nos envia agora para levar essa mesma mensagem para outras pessoas. De maneira que uma Betânia verdadeira é um povo que vive debaixo do senhorio de Cristo. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas Deus me edificou muito por meio dessa série. E eu ainda tenho um pequeno privilégio, porque vocês chegam aqui e ouvem essa série. Mas Deus fala comigo à medida que eu estou preparando cada uma dessas mensagens, aprendendo, pesquisando, orando, anotando, rascunhando.
De repente você chega aqui e ouve, ou você chega aqui e anota para não esquecer depois, que é o ideal. Mas eu aprendi muito, eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração também. Eu disse que essa série ela poderia ser muito significativa para as nossas vidas. No começo dessa série eu disse que ela poderia ser um divisor de águas para a história da nossa igreja. E, irmãos, eu não estava equivocado, eu creio que foi. Porque se somos Betânia, irmãos, nós não podemos ser outra senão aquilo que nós vemos aqui na palavra de Deus. Ao longo dessa série, então, nós caminhamos com Jesus para esse lugar quase anônimo, chamado Betânia, uma aldeia pequena, 3 quilômetros de Jerusalém. E o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Betânia não é apenas um lugar geográfico. No final das contas, Betânia é um retrato da vida cristã. Betânia não pode ser apenas o nome desse lugar, desse prédio. Betânia precisa ser esse povo. Betânia precisa ser eu e precisa ser você. Betânia precisa ser uma vida cristã genuína, vivida a partir de cada um de nós. E aqui com Jesus em Betânia nós aprendemos como é que nós o recebemos corretamente na nossa vida. Nós aprendemos a chorar, mas chorar com esperança. Nós aprendemos a adorar com entrega. Nós aprendemos a produzir fruto. Nós aprendemos a purificar o coração. Nós aprendemos a viver pela fé e nós aprendemos a apontar para Cristo. E por fim agora, irmãos, nós aprendemos a sermos abençoados e a sermos enviados pelo Senhor, porque há uma missão que, como Betânia, nós precisamos desempenhar na nossa geração. O objetivo final de Betânia não é retenção. O objetivo final de Betânia não é reunião. Quando Jesus os abençoa e os envia, os discípulos não ficam congregando ali, uma escola dominical, um culto, uma programação, um evento. Os discípulos são enviados e eles vão. É missão, irmãos. Jesus não termina a obra dele dizendo, fiquem aqui. Ele terminou dizendo, vão. Ide. Façam discípulos. Mas vocês não vão sozinhos. Vocês vão abençoados. Vocês vão enviados. Vocês vão debaixo do senhorio de Cristo. De maneira, irmãos, como que essa série, ou mais especificamente, como que essa mensagem dessa noite, ela se conecta com a nossa vida? Eu quero dirigir primeiramente uma palavra aos membros dessa Betânia. Você que já fez a sua decisão por Cristo, que fez a sua pública profissão de fé, foi batizado, se tornou um membro comungante dessa igreja, ou talvez você é ainda alguém que é membro não comungante porque os seus pais estão aqui, você é adolescente, você é um pré-adolescente. Eu quero perguntar para vocês, queridos, que tipo de Betânia, de fato, nós queremos ser no século 21? Que tipo de Betânia nós queremos ser em Goiânia? Uma cidade que está aí novamente nos holofotes internacionais, uma cidade que está num dos estados que mais se desenvolvem, uma cidade que mais cresce uma das cidades que mais cresce no nosso país. Que tipo de Betânia nós queremos ser nesse lugar? Uma igreja que recebe bênção, mas que não se move? Que não vai, mas que fica? Uma igreja que recebe, mas que não envia? Uma igreja que aprende, mas que não vive? Uma igreja que se alegra com a salvação, mas que não compartilha dessa salvação? Oh, meus irmãos, nós queremos ser uma igreja que vive e que transmite essa bênção. Ou nós queremos ser uma igreja que entende que nós fomos abençoados para abençoar, que nós fomos salvos para anunciar a salvação, que nós fomos alcançados para alcançar, que existe uma missão, irmãos, a viver, e esse é o nosso chamado, e essa é a nossa missão como igreja. E talvez seja o dever de cada um de nós, membros de Betânia, memorizar essa missão. Porque se somos Betânia, nós temos algo a cumprir, irmãos. Você não é Betânia de braços cruzados, você não é Betânia espectador, você não é Betânia esporádico aqui.
Você é Betânia vivendo o seu chamado de amar a Deus, de amar o seu próximo, de estar em comunhão com os irmãos e com Deus, abraçando o seu chamado de fazer e treinar discípulos de Cristo até que Ele venha, porque essa é a missão que a igreja recebeu. Você não foi chamado para ser um observador, para ser um crítico. Você não foi chamado para ser um frequentador. Você não foi chamado para ser um cliente. Você não foi chamado para ser um religioso. Você não foi chamado para ir em Betânia, você foi chamado para ser Betânia. Irmãos, não faria sentido se tivéssemos aqui uma igreja com 2.000 membros. Mas se fôssemos uma igreja com 2.000 membros sem fazer diferença na vida desses 2 milhões de pessoas à nossa volta. Nesse tempo em Betânia, irmãos, o Senhor Jesus está levantando homens e mulheres que se comprometam com a sua missão. Porque a igreja só tem razão de ser se ela entender que ela é uma continuadora da obra de Jesus, da missão de Jesus. E qual é a obra de Jesus e qual é a missão de Jesus? Salvar vidas. Fazer discípulos e treinar discípulos que sejam enviados para fazer o mesmo na vida de outras pessoas. Eu quero tirar você da zona de conforto e quero te incomodar mesmo. Inclusive, eu quero que você me prove, se eu estiver errado, que Jesus morreu para que você tenha uma cadeira cativa, onde você apenas observa as coisas nesse lugar. E não só nesse lugar, pode ir para ser qualquer igreja da face da terra. Eu sei, irmãos, que às vezes parece que vem algumas palavras aqui que parece que o pastor tá bravo, parece que ele está batendo, parece que ele tá ignorante. Esses dias um irmão falou para mim, o pastor hoje estava ignorante. Ah, irmãos, se cada chibatada de Deus fosse ignorância sobre a nossa vida, eu queria a ignorância dele todos os dias na minha vida. Porque o pai que ama é o pai que orienta, não é o pai que larga, é o pai que discipula, é o pai que conduz. Se o nosso pai está nos orientando, se o nosso pai está nos conduzindo, se o nosso pai está nos pastoreando, irmãos, nós temos que ter um coração grato. Agora, quando nós somos adultos, quando nós somos gratos por tantas vezes que os nossos pais nos corrigiram. E naquela ocasião a gente achava que ele era tão ruim, que ele não deixava a gente fazer o que os colegas faziam, que ele não deixava a gente ter o que os colegas tinham. Graças a Deus! O nosso Pai Celeste, irmãos, continua nos pastoreando. E nessa noite Ele está dizendo, você não foi salvo para ficar sentado. Você não foi salvo para ficar frequentando, você não foi salvo para ficar observando. Você foi salvo porque você também foi incluído numa missão de salvar pessoas, vidas. Nós precisamos, irmãos, começar a nos mover e nos encontrar em Betânia. Qual que é o nosso dom? Quais são as habilidades que o Senhor nos deu? Quais recursos eu posso usar no reino? De que forma eu posso me engajar nessa missão da igreja de fazer e de treinar discípulos para Jesus? Mas muitas vezes, irmãos, um convite que a gente recebe para o discipulado, a gente encontra um bloqueio terrível. Eu até queria, mas eu não tenho tempo. Eu até queria, mas minha vida está corrida demais. Eu até queria, mas eu não consigo. A igreja tem oferecido muitas vezes a resistência de aprender mais sobre Jesus, muito mais ainda de ir em nome de Jesus, irmãos. Que igreja? Pode ser uma igreja assim. Qualquer igreja na face da terra só pode dizer que é igreja se entender o seu propósito, sua missão e o seu chamado. É por isso que aqui em Betânia, irmãos, nós queremos ser essa igreja aqui, Nós queremos ser uma igreja viva na adoração, uma igreja relevante e atuante na sociedade, uma igreja acolhedora e dedicada na transformação de vidas. Porque é isso que Jesus em Betânia manda os seus discípulos fazerem. Ele não manda os seus discípulos ficarem. Ele não manda os seus discípulos frequentarem. Ele manda os seus discípulos irem e fazerem.
Mas eu achava que era o pastor que tinha essa obrigação, afinal de contas ele fez seminário, ele foi preparado para isso. Jesus não está falando aqui só para os pastores. Jesus está falando aqui para a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 4, a Bíblia deixa mais claro o papel dos pastores. A capacitação do povo de Deus para o desempenho do serviço de Deus. A gente precisa romper, irmãos, com alguns paradigmas. Parar de ficar achando desculpa para nós mesmos e para Deus. Parar de inventar motivo. Porque às vezes a gente é seletivo até no tempo de estar na casa de Deus. Eu fui de manhã, agora eu não vou à noite. Eu fui domingo passado, no outro domingo eu vou, não vou nesse não. E aí a gente começa a fazer cálculos dos custos que está sendo para a nossa vida ter uma vida com Jesus. E nos esquecemos terrivelmente do seu chamado. Daquele jovem, por exemplo, que fala: Senhor, espera só eu sepultar o meu pai, depois eu vou. E ele fala: não, deixa os mortos sepultar os seus mortos, se você quer vir comigo, vamos agora. Ou aquele outro que ele manda vender todos os seus bens e dar aos pobres, e ele vai embora porque era dono de muitas riquezas e amava mais as riquezas do que a Deus. Portanto, irmãos, nós não podemos deixar que o nosso coração enganoso continue pregando peças em nós, de acharmos que estamos em Betânia servindo a Jesus se nós estivermos sem ir, sem sermos testemunhas, sem estarmos engajados na obra de fazer e de treinar discípulos para o Senhor Jesus. Eu falo isso, irmãos, com o maior amor pastoral do mundo, porque eu sei quem haverá de cobrar se eu não haver de instruir a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos, irmãos, romper com a nossa zona de conforto. Nós precisamos ser Betânia nesse lugar. Betânia não é apenas um lugar. Betânia é uma característica muito real do que significa uma vida cristã genuína. Em Betânia tem que haver fruto. Em Betânia tem que haver adoração. Em Betânia tem que haver entrega. Em Betânia tem que haver envio. Em Betânia tem que haver comunhão. Em Betânia, irmãos, tem que haver a presença do nosso Salvador no nosso meio. E louvado seja o nome dele, porque apesar de mim, apesar de nós, apesar das nossas limitações, ele tem usado essa Betânia para abençoar vidas nessa cidade. Porque ele tem abençoado a minha vida, e eu sei que ele tem abençoado a vida de muitos que aqui estão também. Mas ele quer, irmãos, que outras vidas mais sejam abençoadas, e ele quer usar as nossas vidas para isso. Que nós possamos olhar para a cidade à nossa volta e entender: o Senhor me levantou e eu tenho uma missão nessa cidade, que eu jamais vou conseguir realizar, cumprir, se Ele não estiver comigo, se Ele não me abençoar. Mas a palavra de Deus já me dá a garantia que Ele já me abençoou e que Ele está comigo. Eu tenho uma palavra também para os nossos visitantes que estão aqui essa noite. Meu querido e minha querida, talvez você tenha caminhado até aqui com muitas dúvidas sobre fé, sobre vida eterna, sobre céu, inferno, sobre religião, sobre igreja. Talvez você chegou aqui hoje com algumas feridas que você tem carregado. Talvez você tenha carregado algumas perguntas também na sua mente. Mas hoje eu quero te lembrar de algo muito claro. Nesses dias aqui a gente tem visto que esse Jesus que está aqui agora, enviando os seus discípulos, foi apresentado para o mundo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que veio para morrer no lugar do pecador. Aquele que veio para pagar a nossa dívida com Deus, que era impagável. E a Bíblia diz que ele morreu numa cruz. E a mesma Bíblia diz que ele ressuscitou o terceiro dia. Isso não pode ser lenda. Isso não pode ser mentira, porque hoje mesmo eu falei com ele. E tantas pessoas têm ouvido a sua voz ao longo de séculos depois desse evento. Ele mesmo está presente aqui hoje, então ele não está morto, ele está vivo. E eu quero te dizer uma coisa, hoje ele está convidando você a receber dessa graça. Não se trata de igreja, não se trata de religião, não se trata de crendice, mas se trata de uma nova vida. Se trata de um convite para viver debaixo da sua bênção.
Se trata de um convite para viver uma nova expectativa, viver a vida num novo prisma, num novo sentido, num novo significado, porque talvez até a sua vida tenha se tornado já cansativa e sem valor e sem propósito. Hoje, esse Jesus que permitiu a sua entrada aqui, quer que você saia daqui com uma nova perspectiva. Você pode entregar para Ele hoje a sua vida, você pode pedir para Ele perdão pelos seus pecados, você pode receber hoje essa bênção, porque é aqui que está a beleza do Evangelho. O mesmo Jesus que nesse texto estava abençoando os seus discípulos, é o mesmo Jesus que está aqui hoje também para abençoar a sua vida. Basta que você fale com Ele: Senhor, eu quero esse negócio para a minha vida. Ainda que eu não entenda tudo e eu não saiba ainda como que as coisas vão acontecer, eu quero essa bênção para mim e eu quero tomar essa decisão. É isso. E você não precisa vir aqui à frente, você não tem que levantar, você não precisa levantar a sua mão, porque Ele é onisciente. Ele conhece a sua mente, conhece o seu coração. Se nesse momento você está dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados e me ajuda a viver agora uma nova vida, eu quero mesmo entregar minha vida para o Senhor e eu quero mesmo viver essa caminhada com o Senhor, Ele vai ouvir a sua oração. E eu quero te dizer que nós estamos aqui como igreja para caminhar com você nessa perspectiva. Ou talvez você possa dizer: esse pastor está dizendo isso porque ele quer mais gente na igreja dele. Eu posso te dizer o seguinte: Goiânia tem ótimas igrejas. Se hoje é uma decisão que você quer tomar de andar com Jesus, procure a igreja mais perto da sua Bíblia. E você vai ter bom amparo, boa assistência, porque ninguém consegue caminhar com Jesus sem estar caminhando com o corpo de Jesus, que é a igreja. Você vai precisar de uma igreja para você se fortalecer na caminhada com Jesus. De maneira que tomar uma decisão para caminhar com Jesus é tomar também uma decisão de ser nutrido pela palavra dele por meio de uma igreja. Nós queremos te abençoar nesse sentido, mas nós queremos te dizer: Goiânia tem muitas outras boas igrejas onde você pode ser instruído pela palavra de Deus. O que eu quero te encorajar é que você não saia daqui hoje sem acertar a sua vida com o Senhor Jesus.